Antes de entrar no conteúdo do vídeo, recado importante. A gente fez a correção de todas as matérias do TJ São Paulo. Então clica no botão inscrever-se para você receber o aviso quando a gente postar as outras correções das outras matérias. Outro aviso, a prova de escrevente TJ São Paulo Interior está se aproximando. Por isso, a gente já montou um grupo de WhatsApp para quem está interessado na preparação para esse concurso. Está aqui embaixo fixado nos comentários. Então se você tem interesse em se preparar para o concurso de escrevente TJ São Paulo Interior, clica no link e cai para dentro. Fala aí, turma! Sejam bem-vindos à nossa correção de Direito Processual Civil da prova de escrevente do TJ São Paulo do dia 2 de julho. Então, sem mais delongas, bora direto para o conteúdo do vídeo, óbvio, pedindo para você meter o dedão no like, botãozinho curtir e se inscrever nesse canal do YouTube para receber todo o conteúdo da correção de toda a prova. Vou falar sobre nota de corte, próximos passos e, óbvio, de qual questão cabe recurso para você ganhar alguns pontos. Os recursos são fundamentais. Então bora lá, correção da prova de processo civil aqui do TJ São Paulo, prova de escrevente, questão 38. Bora lá. Deixa nos comentários o que vocês acharam da prova de processo civil. Foi uma prova difícil? Foi uma prova fácil? Mais ou menos o esquema da prova da capital do dia 28, um pouco mais fácil, um pouco mais difícil? Quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. Então vamos lá. Questão 38, o Manuel propôs uma ação de reparação de danos materiais em face de Afonso. Então Manuel contra Afonso. A ação foi distribuída na segunda vara civil de Montes Claros e Manuel buscou informações sobre o juiz que ia julgar o processo e descobriu que é Francisco, amigo íntimo de Afonso. Opa, amigo íntimo, liga aquela luzinha da suspeição. Galera, isso aqui tem que ser automático na cabeça de vocês. Falou em amigo íntimo em processo civil, liga a chavinha da suspeição. Então vamos lá. Diante da situação hipotética, assinale a alternativa correta. Acolhida a alegação, tratando-se de manifesta suspeição, o tribunal condenará Francisco nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, sendo cabível recurso da decisão. Perfeito, gabarito alternativa A, nos termos do artigo 146, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Então, acolhida a alegação de suspeição, o tribunal condenará Francisco, que é o juiz, nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, sendo cabível recurso da decisão. Por que não pode ser a alternativa B? Porque não tem impedimento, é sim suspeição. Caso Francisco não reconheça o pedido de suspeição, distribuirá o incidente ao tribunal. Enquanto o relator não declarar o efeito em que é recebido o incidente, aí aqui está errado, ó. Não será possível o pedido de tutela de urgência, será sim possível o pedido de tutela de urgência. Manuel deverá aguardar a primeira oportunidade para falar nos autos? Tem o prazo de 15 dias e não necessariamente a primeira oportunidade para falar nos autos. Pelo mesmo motivo, a alternativa E também está errada. O prazo não é de 5 dias, não é na primeira oportunidade que ele tem para falar nos autos, o prazo é de 15 dias. Então, o gabarito correto aqui, letra A, nos termos do artigo 146, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, beleza? 39, tramitam em segredo de justiça, cópia e cola da lei. Quais processos tramitam em segredo de justiça? Gabarito já é a nossa alternativa A, nos termos do artigo 189 do Código de Processo Civil. Tramitam em segredo de justiça os processos em que constam dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Por que não pode ser a letra B? Porque o artigo 189 não fala em interesse econômico, pegadinha da banca. Por que não pode ser a letra C? O artigo 189 não fala nem em inventário, nem em partilha, pegadinha da banca. Não pode ser a letra D, não fala o artigo 189 sobre bem de família, pegadinha da banca. E por fim, a alternativa E não pode ser, por quê? Que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral. Até aqui está perfeito. Ainda que não haja comprovação da confidencialidade, está errado. Deve haver a comprovação da confidencialidade. Gabarito, artigo 189, então letra A, artigo 189 do Código de Processo Civil. Letra da lei, galera, não tem o que a gente ficar rodando, fazendo, criando teorias mirabolantes. Então aqui é jogo rápido, é letra da lei. Não tem algumas palavras aqui na letra da lei. E no artigo 189 do Código de Processo Civil consta em perfeita conformidade aí com o Código de Processo Civil, alternativa A, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Questão 40. Matilda sofreu um acidente de carro e necessita de uma cirurgia de urgência. Mas ao dar entrada no hospital, descobre que o seu plano de saúde não concedeu a autorização para fazer a cirurgia.
Diante da urgência, Matilda opta por propor uma ação judicial pedindo uma tutela antecipada em caráter antecedente. Beleza. Para, óbvio, autorizar a cirurgia imediatamente e evitar o risco dela morrer. O juiz, então, concede essa tutela antecipada. E aí? O que Matilda deve fazer? Então, ela pediu uma tutela antecipada para a autorização da cirurgia, para que ela não morra, o juiz vai lá e concede. Depois dessa concessão, o que Matilda deve fazer? Deve aditar a petição inicial, com a complementação da sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias, não em 30. Alternativa B, deverá indicar na petição inicial o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final? Perfeito. A alternativa B é a correta nos termos do artigo 303 do Código de Processo Civil. Ela deve indicar na petição inicial o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final. Por que não pode ser C? Não poderá indicar que seu pedido é limitado ao requerimento da tutela antecipada? Errado, ela pode indicar sim. D. Poderá aditar a petição inicial nos mesmos autos, mediante recolhimento de custas, não precisa recolher as custas complementares. E E. O processo será extinto se não realizar o aditamento da petição inicial sem resolução de mérito. Não é com resolução de mérito, é sem resolução de mérito. Tudo isso também nos exatos termos do artigo 303 do Código de Processo Civil. Também aqui não tem tese mirabolante, é cara crachá com os termos da lei. A lei fala que o prazo é de 15 dias e não 30, por isso que não é a A. A lei fala que é sem resolução de mérito e não com resolução de mérito, por isso que não é a E. A lei fala que não precisa do recolhimento de custas complementares, por isso que não é a D. Então, a gente olha para a lei e olha para a questão e consegue achar o gabarito, a alternativa B de bola nos termos do artigo 303 do Código de Processo Civil, beleza? Questão 41, no que diz respeito ao julgamento das ações relativas à prestação de fazer, não fazer e entregar coisa. Aqui a banca também foi cara crachá, vamos lá. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. Até aqui está certo, o que está errado é desde que mediante requerimento da parte. Não exige requerimento da parte do Código de Processo Civil. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito ou a sua remoção, é necessária a demonstração de dolo ou culpa. Não precisa da demonstração de dolo ou culpa. Nos termos do Código de Processo Civil. Alternativa C, a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. Aqui, perfeito. Nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil. Questão cara crachá com a lei. Leiam o artigo 499 do Código de Processo Civil, que vocês vão ter exatamente uma cópia e cola desse artigo aqui. Se procedente o pedido, concederá a tutela específica, não sendo possível a determinação de providências que assegure a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Errado, é sim possível. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente pedido, mesmo antes de transitado em julgado? Não, só depois de transitado em julgado. Mais uma questão, galera, que era cara crachá com a lei. Não tem muito que a gente ficar rodando aqui, fazendo teses mirabolantes em 2 horas de vídeo. Não. Leiam o artigo 499 do Código de Processo Civil. Ele vai estar exatamente nos mesmos termos da alternativa C da questão 41 da sua prova, beleza? E eu mostrei quais trechos estão errados das outras alternativas, tá bom? Questão 42. Ágata iniciou um processo em autos eletrônicos. Essa questão tinha como chave a palavra autos eletrônicos, no qual propôs uma ação de obrigação de fazer em face de uma autarquia. Houve a citação, a apresentação de contestação, a produção de provas e uma sentença que no final foi julgada improcedente. Inconformada, Ágata interpôs o recurso de apelação. Beleza. Galera, o que é importante aqui é isso aqui, ó, autos eletrônicos. Vamos lá, diante da situação hipotética, é correto afirmar que Ágata está dispensada de realizar o recolhimento do preparo? Não, preparo ela tem que recolher. Processo eletrônico não tem porte de remessa e retorno. Lembrem-se disso, o processo físico tem porte de remessa e retorno. O processo eletrônico não tem esse recolhimento do porte de remessa e retorno, porque ele já é eletrônico, mas o recolhimento de preparo, ele é feito. Então vamos lá, preparo, recolhimento e retorno. Preparo tem sim no processo eletrônico. Recolhimento de preparo tem no processo eletrônico. Recolhimento de porte de remessa e retorno não tem processo eletrônico, por isso que a alternativa A está errada. Fala assim, está dispensada de recolher o preparo. Não, ela deve recolher o preparo.
B, será intimada na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, se não comprovar no ato de interposição do recurso, recolhimento do preparo. Inclusive porte de remessa e retorno? Não. Porte de remessa e retorno ela não precisa recolher porque o processo é digital. Está dispensada de recolher o preparo? Não, o preparo ela deve recolher. Questão D, a alternativa D. Poderá, no prazo de 5 dias, efetuar o preparo, se provar justo impedimento, caso em que o relator relevará a pena de deserção, sendo cabível o recurso com efeito suspensivo por parte da autarquia em face dessa decisão. Errado porque não cabe recurso. Então, a parte que está errada aqui é o recurso, não cabe recurso em face dessa decisão. Por fim, então, sobrou a alternativa E. A alternativa E, nos termos do artigo 1007, parágrafo 7º. Leiam o artigo 1007, parágrafo 7º do Código de Processo Civil, que diz: não será punida com a aplicação de deserção se, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, em razão de um equívoco no preenchimento da guia, o relator a intimar para sanar o vício no prazo de 5 dias. Beleza? Então, se esqueceu ali, ficou com dúvidas sobre o preparo, aí sim não vai ser aplicada a pena de deserção nos termos do artigo 1007, parágrafo 7º do Código de Processo Civil, gabarito alternativa E de elefante. Questão 43 aqui já fala sobre o Juizado Especial Civil, Lei 9.099. Em que pese a aplicação do princípio da oralidade estar previsto na Lei do Juizado Especial Civil, não é possível instaurar um processo apenas com pedido oral? Não, é possível sim instaurar o processo com pedido oral. Alternativa B, havendo pedidos contrapostos, pode ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença. Perfeito, perfeito. Nos termos do artigo aqui 43, nos termos do artigo, perdão, eu anotei o artigo 17, nos termos do artigo 17, perdão, a questão 43, nos termos do artigo 17 da Lei 9.099. Galera, de novo, cópia e cola da lei. Artigo 17 da Lei 9.099, havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença. C. É lícito formular pedido à Secretaria do Juízo, desde que certo e determinado? Não necessariamente. Existem aquelas exceções em que o pedido pode sim ser genérico, então nem sempre o pedido deve ser certo e determinado. Os pedidos podem ser alternativos, subsidiários ou cumulados? Podem, mas desde que conexos. Então não pode ser ainda que não conexos, é desde que conexos. Por fim, registrado o pedido, realizada a distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação a ser realizada no prazo de... não é no prazo de 30 dias, é no prazo de 15 dias. Beleza? Tá aí, então, um prazo aí que a VUNESP trouxe errado. Então, atenção, prazos são muito importantes na prova de escrevente do TJ São Paulo. Bora para a última questão, 44, aqui, Juizado Especial da Fazenda Pública, Lei 12.153. Beleza? Poderá o conciliador, para fins de encaminhamento da composição amigável, ouvir as partes e testemunhas sobre os contornos fáticos da controvérsia. Já está aqui a nossa resposta. Artigo 16, parágrafo 1º da Lei 12.153. Copia e cola da lei. É isso, é cópia e cola. Os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia? Beleza, sim. Perante o Juizado Especial da Fazenda Pública? Sim. Instalado em território nacional durante o desempenho de sua função? Sim. Mas não nos 2 anos subsequentes. Isso aqui não existe, não está na lei. Cabe ao conciliador sob a supervisão do juiz? Juiz, não é do juiz leigo. Então cabe ao conciliador sob a supervisão do juiz e não do juiz leigo. A palavra errada aqui é juiz leigo. D. Os juízes leigos serão recrutados entre advogados com mais de 2 anos de experiência e não 5. E os conciliadores, ao contrário dos juízes leigos, são auxiliares da justiça. Os juízes leigos também são auxiliares da justiça. Então não é ao contrário dos juízes leigos. O conciliador e juiz leigo é auxiliar da justiça. Gabarito, então, aqui, letra A. Fechou? Turma, então a gente fechou aqui a nossa correção de processo civil da prova do TJ São Paulo. Óbvio, é uma prova com nível de dificuldade de médio para alto, porque cobrou texto de lei que não era aquele de primeira prateleira, cobrou sim alguns prazos de 15, 30 dias, então prova de processo civil, prova com pegadinha e que vocês precisam ficar muito atentos à letra de lei. Eu mostrei aqui para vocês cada um dos artigos que estavam em conformidade com o gabarito trazido pela banca, então não deixem de estudar a letra da lei em processo civil, beleza? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!